Olá, companheiros, bom dia. É uma grata alegria podermos estar mais um dia juntos, reunidos em torno de um propósito nobre, de objetivo mais elevado, que é podermos ler e refletir as mensagens que nos foram enviadas do mais alto, através do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, reunidas em torno desse livro, Pão Nosso, e na nossa playlist com o mesmo título. Primeiramente, louvamos a Deus, o agradecimento pelo dia de hoje, o agradecimento pela nossa vida. Assim como a Jesus, sempre pedimos que não nos deixe desanimar, que nos proteja, que nos envolva sempre em suas vibrações de amor. E agradecido aos guias e mentores espirituais que mais próximo estão de nós no sentido do dia a dia. Além de agradecermos, pedimos sempre a proteção, não só para o trabalho do momento, porque tudo que tem uma finalidade útil é trabalho. O trabalho de refletirmos, o trabalho de vencermos as nossas dificuldades internas, o trabalho de comparar o pensamento desses espíritos nobres com os nossos ainda em dificuldades. Que possamos continuar. A mensagem de hoje é a mensagem número 2, que tem como título Pensaste nisso? É a passagem de Pedro, que nos diz assim: Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúne sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal dispondo na Terra, por algum tempo, de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que faz os teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nessas interpretações e santifica o teu corpo, nele encontrando o templo divino. Já pensamos nisso? Já pensaste nisso? Então Pedro já nos diz, sabendo que em brevemente eis de deixar este meu tabernáculo. O que esse tabernáculo quer dizer para o Pedro? Né? Quer dizer o corpo físico. Ele sabe que iria deixar brevemente. No templo de Jerusalém, tabernáculo era o santuário interior. Ficava ali dentro, dentro do templo existe um local chamado Santo dos Santos,
É ali que ficava o tabernáculo. O tabernáculo é como se fosse um santuário portátil, que eles carregavam de acordo. Naquela época tinha muitas guerras, eles eram transferidos para outros locais, então eles levavam esse santuário, que era o santuário mais sagrado. Ali se encontrava a Arca da Aliança e os demais objetos sagrados. Isso aí era o tabernáculo deles. Era uma tenda fechada e protegida, né? Ali é considerada a habitação que ocorria entre Deus e entre os homens, de acordo lá no Antigo Testamento. Então, o tabernáculo é onde os hebreus guardavam esses tesouros da própria arca, dos próprios manuscritos, né, que era contido. Então, era essa possibilidade de Deus habitar na terra entre os homens, era nesse local o tabernáculo. Nós hoje, com outra compreensão, sabemos, né, que Deus não precisaria habitar nenhum local material, né? Deus não habita nenhum local material. Mas, para Pedro, ele quer dizer aqui de um templo da tabernáculo no sentido de um templo sagrado, né? Ele reconhece como uma habitação do seu espírito mortal como um corpo físico. Todos nós, espíritos imortais, necessitamos, para evoluir, de um corpo físico, de um que a gente chama, né, para transportar aqui o espírito, o pensamento, de um corpo material. Entre o espírito e o corpo material, localiza-se o que a gente chama de perispírito, que é esse corpo fluídico que pode, na realidade, fazer a junção, a conexão de um espírito com a matéria. Então, o perispírito ele se presta, né, melhor, de acordo com a sua composição, a fazer essa união. Mas, na realidade, o espírito é o Senhor, é Ele, né, é o imortal, é o que pensa, é o que sente. O perispírito, ele é apenas o executor, né, junto ao corpo físico, para informar o corpo físico. Na realidade, o corpo físico executa a vontade do espírito imortal. É tudo junto. Então, eu não tenho espírito, porque eu sou... Não, eu sou um espírito imortal habitando num corpo material. É uma roupa. E um dia vai ficando velha, a roupa não tem mais... A gente depois vai vestir uma outra roupa. Então, nós somos o espírito imortal. Mas, às vezes, para efeito didático, de compreensão, a gente mostra essa possibilidade de espírito imortal do perispírito e corpo físico. A união só se dá através do perispírito. Compreendido isso, vamos relembrar que na filosofia materialista se rebaixa a alma para priorizar o corpo. Então, nós podemos dizer do hedonismo, aquela filosofia que vive para atender os prazeres da carne, a vontade sensória, os desejos que o meu corpo tiver, e cada vez são mais alimentados de acordo, né, com o meu grau espiritual. Se eu sou uma pessoa muito inferior, meu corpo vai ter muito desejo, muitas vontades caprichosas, né? Então ele vai atender comer, beber. Então o corpo físico, né, a gente sabe que ele vai viver nessas funções. São pessoas que estão vivendo para essas funções, que a gente chama de funções primárias, de sobrevivência. E existem outras filosofias, né, no mundo que desprezam o corpo físico a tal ponto de colocar todas as dificuldades que se encontram nele, jogam essas imperfeições, né, para a alma. Então, desprezam o corpo físico como se o machucando melhorasse o espírito. Na Idade Média, dizia-se que a alma era a coisa de Deus e o corpo do diabo. Para isso a gente vai ver, né, essa separação entre corpo e alma, que as pessoas vieram ao longo
né, dos séculos interpretando. O que acontece na realidade? Como? Por isso que vem aquela expressão, a carne é fraca. Tudo que é ruim que acontece é culpa do meu corpo físico, é coisa do diabo. Meus desejos, né, as minhas sensações, é tudo que se não for uma coisa se sagrada, fala que é do diabo, que é coisa ruim. E a alma é coisa de Deus. Então, se o corpo físico está tendo esses desejos, como se ele pudesse ter desejos, fosse autônomo para isso, ele tem que ser reeducado, ele tem que ser punido. Como, vamos imaginar, um carro dirigido pelo seu motorista, que está ali distraído ou não está preparado para a direção, atravessa de uma forma errada ou dirige numa alta velocidade e vem a causar uma colisão. Ele bate lá no muro. E aí o responsável por aquilo ali foi o corpo, o carro. O carro que é o culpado. Não. O carro é apenas um meio de transporte. Na realidade, ele estava sendo conduzido por uma criatura. É ela que é responsável pelas consequências, até pela sua omissão de ter verificado melhor se o seu carro estava em condições, né, de estar aí pelas vias públicas. Então, os desacertos da lei, que é do meu espírito, foram imputados ao corpo físico. Por isso vem essa ideia, né, da carne é fraca. E aí a gente vai lembrar aqui, até que eu notei, que não é, isso aí é apenas a transferência de responsabilidade, né, para o corpo do nosso livre-arbítrio. Então, o que nós vimos muito em antigas, na Idade Média, em algumas religiões, algumas pessoas, a mutilação de corpos. Algumas não tem, algumas culturas ainda fazem mutilação de corpo. A gente ainda vai ver aqui as mortificações, as chibatadas, jejum. Isso tudo é forma de macerar o corpo físico para que o espírito aprenda, transferindo a responsabilidade para o corpo. Entendido isso, vamos perceber aqui que Emmanuel nos fala que o corpo humano merece todo o nosso respeito porque nos oferece a oportunidade de aprender a valorizar e reformar e engrandecer a vida. Ou seja, a oportunidade da vida material para que colocarmos em prática todas as nossas decisões. Quando chegamos no plano espiritual, aos desencarnarmos, colocarmos lá um processo de reflexão, uma análise de consciência, que é o dia do julgamento, né? O nosso próprio julgamento com a nossa consciência, que está em desacordo com a lei de Deus, situações que sabíamos que não era correto, então naquele momento a gente revê, só tem uma forma de caminhar espiritualmente para melhorar. Fazer de novo, recapitular, retornar, buscar um corpo físico para colocar em prática uma vida que mais uma vez vai nos oferecer experiência de um determinado assunto. Então vejamos, uma pessoa muito egoísta, muito avarenta, muito presa a moeda, dinheiro, joias, seja lá o que for, ela chegando a essa conclusão que ela fica muito presa, ela se torna escrava dos bens, como deveria ser o contrário, os bens são para nos servir, o que ela faz? Como é que ela vai trabalhar esse desapego? No plano espiritual não tem esses valores. Então ela vem para uma vida para ela novamente ser colocada à prova no momento do desapego. Como é que ela age? Como é que ela reage? Como é que ela responde? Qual a solução que ela oferece àquele problema? Não é uma solução qualquer, mas uma solução cristã. Né? Ela já conseguiu entender que não dá para atender dois senhores, ou é a Deus ou a Mamon. Por isso que existe o conflito, até o momento da decisão verdadeira. Então, isso tudo são aprendizados que o espírito só pode ter na matéria. No plano espiritual, não há como. Então, ele vem em várias reencarnações para realizar aquele aprendizado. Vejamos. Nós botamos aqui que todo o corpo é sagrado, santificado, e ele perante a Deus.
E Emmanuel nos faz uma pergunta. Pensaste nisso? O que fazes dos teus pés, das tuas mãos, né, dos teus olhos, do teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nessas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Então, meus companheiros e amigos, pensemos sempre: o que eu tenho feito do meu caminhar, dos meus pés? Por onde eles têm caminhado? Como eles estão caminhando? O que eu tenho feito das minhas mãos faz parte desse templo sagrado. Eu sei que um dia eu vou deixar, brevemente, mas enquanto eu tenho oportunidade da matéria, eu tenho que cuidar desse corpo para permanecer quanto for possível de qualidade de vida. Porque sair do corpo físico ao desencarnar, e eu vou me dar conta do quanto ainda faltava, qual a solução que me resta? Retornar para a fila, novamente em busca de um corpo físico. Então eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Não adianta ficar transferindo. Então o que eu tenho feito com essas mãos? O que eu tenho feito com a minha boca? O que eu tenho feito com meus olhos? O que eu tenho feito com meus ouvidos? O que eu tenho feito com todo o meu corpo? Os meus braços? Tem se prestado a quê? São úteis ou inúteis? Qual a finalidade maior? Com essas reflexões, pensemos durante o dia o que tem feito de cada membro desse nosso tabernáculo divino, desse templo que aqui habitamos. Que saibamos render graça pela oportunidade da vida, pela bênção de olhar, de sentir aqui o cheiro da terra molhada, da chuva nas plantas, ouvir os trovões, perceber a natureza em funcionamento. Como é bom. Mas que saibamos aproveitar essa oportunidade cada vez mais. Muita paz a todos. Graças a Deus.